Olá, você que me assiste, seja bem-vindo à nossa aula de número 4, nosso projeto no estudo da termometria, medida de temperatura. Como planejado, na aula de número 4, vamos estudar o equilíbrio térmico, né? Então vamos pensar assim: se colocarmos dois corpos, um em presença do outro, decorrido algum tempo, suas temperaturas se igualam. Por exemplo, vamos pensar numa xícara com café quente. Você coloca uma xícara com café quente na sala, o ambiente vai receber aquele calor da xícara e a xícara de café vai ficar numa temperatura ambiente, vai entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. E aí a temperatura da xícara não vai aumentar nem diminuir. Naquele momento, dizemos que ela está em equilíbrio térmico. Então, dizemos que quando essas duas temperaturas se igualam, elas entrarem em equilíbrio térmico. Veja esse exemplo aqui. Eu tenho um líquido a uma temperatura de 12 graus Celsius e um corpo sólido a uma temperatura de 38 graus Celsius. Vou colocá-las uma na presença da outra, um contato entre elas. Vai haver uma troca de calor, isso é interessante. Ocorre troca de calor por causa da diferença de temperatura. Ocorre uma troca de calor. E após essa troca de calor, elas vão ter a mesma temperatura. Quando isso ocorrer, digo que elas estão em equilíbrio térmico. Agora perceba, não é a média das temperaturas, porque se eu somar 12 mais 38, vai dar 50 e ao dividir por 2 dá 25. Não foi o que aconteceu. Agora, se eu tivesse mesma quantidade de massa, mesma substância, fosse dois líquidos, sei lá, água e água, dois líquidos de mesma substância, e na mesma massa, um numa temperatura diferente da outra, quando eu juntasse e deixasse em equilíbrio, aí sim, ia para a temperatura média aritmética. Mas não é o que ocorre. Depende do material, depende da massa do material, certo? Essa troca de calor aqui muda de substância para substância. Então isso é equilíbrio térmico, ok? Muito simples. Equilíbrio térmico, quando eu coloco dois corpos, um na presença do outro, eles trocam calor e quando a temperatura final, uma temperatura de equilíbrio, eles não trocam mais calor, eles mantêm uma temperatura e essa temperatura é mantida, eu digo que eles estão em equilíbrio térmico. Cuidado, equilíbrio térmico não é esse processo. Equilíbrio térmico é a situação final, ok? Esse processo é chamado de troca de calor. Então, vamos agora para terminar essa aula, uma aula curta, a lei zero da termodinâmica, uma lei super importante. Se dois corpos A e B estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo C, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Claro, né? A está em contato com C e entrou em equilíbrio térmico. B também está em contato com C e entrou em equilíbrio térmico. Se A está em equilíbrio térmico com C, então 25 graus para A e 25 graus para C. B também está em equilíbrio térmico com C, ou seja, 25 graus Celsius para B e 25 graus Celsius para C. Se eu colocar A e B em presença um do outro, não há troca de calor. O calor aqui é zero, não haverá essa troca. Então, A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Muito simples, e é assim que funciona o termômetro, né? O termômetro, na verdade, aquele líquido ali, o mercúrio, ou a substância termométrica que está dentro do mercúrio, ele não mede diretamente a temperatura do corpo. O vidro em contato com o corpo entra em equilíbrio térmico. E o mercúrio em contato com o vidro entra em equilíbrio térmico com o vidro. Então, o líquido tem a mesma temperatura do vidro, está em equilíbrio térmico. E o vidro está em equilíbrio térmico com o corpo. Se o vidro está em equilíbrio térmico com o corpo e o mercúrio está em equilíbrio térmico com o vidro, logo eu posso dizer que, indiretamente, o mercúrio está medindo a temperatura, está ali graduando a temperatura do corpo. Valeu! Vamos para a próxima aula, aula número 5, que tem por título o termômetro e as suas escalas termométricas. Valeu!